paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Quem recebe a paz do Senhor Jesus, dá glória a Deus. Vamos pegar a palavra de Deus. Juízes no capítulo 1 e o versículo de número 1 também. Diz assim: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que entregarei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo à minha herança, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à sua herança. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe entregou na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, mas o seguiram, prenderam-no e cortaram-lhe os dedos polegares das mãos e dos pés. E então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E levaram-no a Jerusalém e morreu ali. Que bom entendermos que Deus não perde o controle de nada. Quem tem certeza que Deus está no controle da sua vida? Quem tem certeza que Deus rege a sua vida? Continue crendo. Mesmo as coisas andando na contramão daquilo que a gente crê e daquilo que a gente tem buscado, precisamos continuar crendo e buscando. Porque Deus permanece no trono. O homem senta no trono e sai. Deus permanece por toda a eternidade. As Escrituras nos revelam que um certo dia, Deus fala com um homem chamado Abrão, e diz para ele assim: Abrão, sai da sua terra e da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Um homem já com a idade avançada, com uma esposa estéril, pega todos os seus servos e os seus bens, e vai para onde? Qual a direção? A terra que o Senhor disse para ele. Abraão foi pela fé, porque andar pela fé é isto, é se contentar com a palavra de Deus, se contentar com o que Deus está falando. O que Deus está falando é verdade, o que Deus direciona é verdade, não resta dúvidas. Em Deus não há dúvidas nem sombras de variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se Deus falou, está decretado. A palavra de Deus vira decreto. Os decretos humanos podem ser ultrapassados e vencidos ou não cumpridos, mas os decretos divinos permanecem por toda a eternidade. Abraão pode seguir, porque quem fala é um Deus que nunca mentiu, é um Deus que nele não há mentira. E Abraão sai com toda os seus servos e também com todos os seus animais, com o seu gado, com a sua esposa, e segue a direção que Deus tinha dado para ele. Vai adiante. Posteriormente, Deus firma com ele uma aliança. E o que Deus fala com um homem que tem uma mulher estéril? Abraão, a partir de hoje, você não vai se chamar mais Abrão, pai exaltado, mas a partir de hoje você vai ser chamado Abraão. Por quê? Porque você será pai de uma multidão. Que coisa! Pai de uma multidão. E às vezes Deus fala com a gente, e nós olhamos para a nossa limitação e diz assim: será que Deus se equivocou? Deus não está vendo que eu não posso? Deus não está vendo que isso é impossível? Deus não vê coisas impossíveis. Se Ele falou, Ele é Deus autossuficiente. Ele é poderoso para trazer à existência coisas que não existem. E outra, Deus não deve explicações a ninguém. Se Ele falou, cabe a nós nos sujeitarmos à palavra dEle e à voz dEle.
Os homens falham. Você pode até já ter se decepcionado com pessoas e vai continuar se decepcionando, mas todos que confiaram em Deus, todos que ouviram a voz de Deus, todos que esperaram no Senhor, todos que confiaram na palavra do Senhor, nenhum desses foram decepcionados. Autoridades políticas são decepcionantes, homens são decepcionantes, mas Deus não decepciona ninguém. Ele permanece sendo o Deus verdadeiro, o Pai da eternidade. Glória a Deus. Quem sabe alguém está precisando ouvir isto, porque está com o coração tão frustrado, o coração tão abatido, porque depositou a confiança naquele amigo que posteriormente te traiu. Mas pode confiar em Deus, pode se lançar nos braços do Senhor. Se Ele falou, pode fazer como Ele falou, porque Ele garante. Ele já está lá no futuro, de braços abertos, dizendo: eu não disse para você que valia a pena confiar na minha palavra? Ele já está à sua frente dizendo: eu não disse para você? Abraão conta para Sara. Deus disse que eu vou ser pai de uma multidão. Não é mais Abrão não, é Abraão, pai de multidão. Sara dá risadinha e diz: mas como pode? Loucura. Eu já estou avançado em idade, sou estéril. Se Deus falou, a palavra dele vira milagre em nossas vidas. Sara olha para a serva e diz assim: eu não posso ter filho, coabita com meu esposo, eu autorizo você coabitar com meu esposo e gerar um filho, e assim vai cumprir a palavra de Deus. Deixa eu abrir um parênteses. Deus não precisa da nossa ajuda. Não tente ajudar Deus. Não tente dar a mãozinha para o Senhor, porque Deus não precisa da nossa ajuda. Deus não precisa da mãozinha. Sabe daquele jeitinho brasileiro? Você conhece alguém que trabalha numa determinada repartição pública? Amigão, dá um jeitinho aí para mim. Ô fulano, dá um jeito aí para mim. Deus não aceita esse jeitinho brasileiro. Deus não aceita essa ajudinha humana. Porque Deus não é obra da imaginação humana. Deus não é fruto do trabalho humano. Deus é antes de todas as coisas. Agar coabita com Abraão e gera Ismael, e toda obra da ajuda humana gera problema. Toda obra de precipitação humana gera problema. Tudo aquilo que é gerado em nosso nome, conforme a nossa vontade, vai trazer consequências drásticas, terríveis. Tudo aquilo que é gerado conforme o nosso querer, depois vem a ruína. Agar agora diz: não, agora sou senhora, não sou mais sua serva. Eu agora sou senhora. Eu agora tenho filho com Abraão. Não venha para cá mandar em mim. A Sara olha para Agar e diz: olha, Abraão, ela está muito queixuda. Ela está me enfrentando agora. Ela está rebelde, não me obedece mais. Despede essa mulher com o filho dela. É sempre assim. Nós queremos nos livrar daquilo que a gente mesmo procurou. Deus não precisa da sua ajuda para resolver coisas impossíveis. Deus não precisa da minha e da sua ajuda para resolver as questões. Deixa Deus fazer do jeito dele, na hora dele, no momento dele, como ele bem quiser. Muito bem, avancemos. Agar é dispensada com o menino. E Sara agora. Abraão recebe novamente a promessa. E Sara está atrás da porta, enquanto o anjo está falando com Abraão. A sua mulher vai gerar. E Sara deu risada. O anjo diz: ô Sara, o que é que você está rindo aí? O nome do menino vai ser Isaac. Isaac em hebraico é riso. É tipo Deus dizendo assim: veja aí que eu velo sobre minha palavra. Quem ri por último aí, bobona.
Deus é especialista em derrubar o orgulho humano. Deus é especialista de dizer para o homem: eu falei e está falado. Gera o Isaac. O Isaac posteriormente casa. Tem filhos também. E dentre esses tem um camarada chamado Jacó. Esse Jacó foge de casa depois que cometeu algumas estripulias. Se fingiu, se passou pelo seu irmão, enganou seu pai, recebeu a bênção que era de Esaú. E posteriormente, esse próprio Jacó se encontra com o Senhor. E o Senhor diz: a partir de hoje, o seu nome não é mais Jacó, o seu nome a partir de hoje é Israel. É de Israel que vem a nação de Israel. Quando nós falamos povo de Israel, descendentes de Jacó. Esse povo posteriormente vai ficar escravizados 400 anos no Egito. Vai sofrer amargamente na mão de Faraó perverso, porque não conhecia a relação que o povo de Israel tinha através de José e todos os governantes do Egito. Esse povo vai sofrer e vai clamar por um libertador, e Deus levanta Moisés como libertador desse povo. E diz assim: a terra que eu prometi a Abraão, essa terra está lá, e agora precisa vocês conquistarem. Olha que coisa. Quando Moisés agora liberta este povo, pelo poder de Deus, esse povo caminha pelo deserto, mas muitos murmuram, muitos esquecem do Deus que prometeu, muitos esquecem do Deus que falou. Quando Deus estende a mão e nos tira de um lugar para outro, Ele garante. Se Ele falou que nos levaria para a terra prometida, cuidado, não foque nas situações que o adversário ou as circunstâncias lutará ou provocará você para olhar. Foque no Deus que falou, foque no Deus da palavra, foque na palavra do Senhor. Não vá para a direita nem para a esquerda, fique na direção que o Senhor falou. Olha, alguns ficam no Egito, ou melhor, alguns ficam no deserto. Alguns morrem no deserto, outros foram engolidos pela terra, outros consumidos ou picados por serpentes abrasadoras, por causa de tentar contra Deus, duvidar que Deus, o Deus que falou, é um Deus que não cumpre. Que ridículo. Quando você está esperneando dizer: Deus, ou o Senhor faz ou eu deixo de servir ao Senhor, você está tentando o Senhor. Deus ou o Senhor, cadê o Senhor? Deus não precisa ser lembrado do que Ele fala. Aleluia. Deus não precisa ser lembrado daquilo que Ele já falou para você. Deus não precisa ser lembrado daquilo que Ele prometeu a você. Deus não precisa ser lembrado da palavra dEle, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Olha mais, esse povo agora, Moisés morre e fica sob a direção de Josué, um sucessor de Moisés, seguindo a mesma linha, seguindo a mesma direção, recebendo a mesma direção de Deus. Não desalinha, porque Deus não muda com as gerações. De geração a geração, Deus é o mesmo. Deus não se adapta às gerações. Ele é soberano sobre todas as coisas. Não são as gerações que ditam para Deus como Ele deve passar a ser. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem muda, o pensamento humano muda, mas Deus permanece o mesmo. E nós devemos nos sujeitar a Ele. Josué agora começa a direcionar esse povo, mas Moisés diz para ele assim, antes de morrer: filho, segue toda a instrução da lei.
que está no livro, faz conforme está no livro. Não vá pela sua imaginação, não vá pelos outros povos, não siga os ditames da sociedade, não siga os ditames, os parâmetros desse mundo, não, que você vai se dar mal. Medita na lei de dia e de noite, meu filho. Come, se alimenta da palavra do Senhor, segue as instruções. Você andou comigo, você viu como que é. Segue os mesmos passos, meu filho. Você é mais jovem do que eu, mas por favor, siga os mesmos passos, siga a mesma direção, siga o mesmo mapa, siga a mesma instrução, não muda, não altera nada, vai adiante e Deus vai ser com você. Aleluia. Faz do mesmo jeito que está nas Escrituras. Mas estamos no século 21. Estamos no século X. Pode estar no século 1000. A palavra de Deus não muda, ela permanece a mesma. Deus não precisa de auxílio humano, ou da mudança humana, das variações humanas, para se adaptar e se encaixar nos padrões ou nas formas desta vida. Josué já tinha demarcado e visitado através dos espias todo o território de Canaã, que seria todo do povo de Israel, que foi prometido a Abraão. Já sabiam e já tinha distribuído cada território, cada parte, para cada tribo. Só que tinha o tempo certo de cada um conquistar a sua possessão. Quando Josué morre, o povo está sem líder, mas continua com Deus. O povo agora está sem liderança, mas está com Deus. Aleluia. O que significa isso, pregador? As lideranças recebiam de Deus. Ótimo, elas foram, Deus permanece. Então, se Deus permanece, permanece a mesma direção. Se Deus permanece, então vem a direção dele. O povo agora não fica brigando quem vai ser o poderoso, quem vai ser o rei, quem vai ser isto, quem vai ser o líder. Não há briga no povo de Israel. Não há briga no povo de Israel quem vai ser o líder, quem vai. Nós lemos aqui em Juízes. Um período em que Deus instituiu homens valentes e até mulheres também para proteger e lutar pelo povo e permanecer com a tradição do povo, sendo escudo, usar escudos nas mãos de Deus para guarnecer o povo de Israel. Quando nós chegamos no capítulo 1, nós vemos aqui que Josué morreu, mas Deus permanece com a direção, e Judá e todo Israel agora vai consultar a quem? Vai consultar Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando o homem tem Deus, ele consulta Deus antes de tomar direção. Escuta bem isto. Quando Deus é Senhor da sua vida, antes de você tomar uma decisão, você consulta Deus. Antes de você dar um passo, você toma a direção como? A partir do que Deus falou com você. Os passos nossos são medidos pela palavra do Senhor. A palavra diz, então eu vou fazer conforme as Escrituras. Deus falou, eu vou fazer conforme as Escrituras. Se Deus não falou, eu vou permanecer na posição até o Senhor me dar a direção. Mas não darei um passo, não abrirei os meus lábios para falar isto ou aquilo, sem Deus não ter me dado a direção. Porque terrível coisa é tomar direção, tomar decisões sem a direção de Deus. Por isso que pessoas têm quebrado a cara. Por isso que famílias têm quebrado a cara. Por isso que jovens têm quebrado a cara. Por isso que anciãos também têm quebrado a cara. Por isso que pastores têm quebrado a cara. Por isso que muitas empresas têm quebrado. Por quê? Têm tomado decisões conforme o seu próprio coração. O homem sem Deus, ele vai consultar muitas coisas. Quando Saul perdeu a direção, perdeu a presença de Deus, ele foi consultar a pitonisa. Ele foi consultar uma adivinha. Ele foi consultar uma agoreira. Quando Ezequias foi afrontado, ele foi consultar o Senhor.
Quando Ezequias foi afrontado, ele foi consultar o Senhor. O que significa isto? Que há uma diferença em quem de verdade se sujeita a Deus e aqueles que dizem apenas que tem a direção de Deus ou que serve a Deus. Quem serve ao Senhor não toma direção nenhuma, não toma posição, decisão nenhuma, sem a extrema direção do Senhor nosso Deus. Expressa direção do Senhor nosso Deus. Diz que Israel consulta. Olha, cada tribo são 12. 12 tribos se reúnem e diz: vamos consultar o Senhor. Porque embora cada um vai ter o seu território, cada um vai ter sua possessão, mas o reino é um só, o Deus é um só, o povo é um só, e a glória é para um único Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Olha só. Eles consultam ao Senhor. Olha o que diz aqui, versículo de número 1. B. Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor, é Judá, a menor tribo. A menor tribo, é Judá que vai primeiro. Judá não disse assim: está vendo, eu sou maior, eu sou melhor. Não, não. Quando se tem a mente do Senhor, quando se tem a direção do Senhor, quando a direção vem de Deus, não tem individualismo não. Não tem partidarismo, não tem brigas, não tem contendas. Porque onde há o Senhor não há divisão, onde há o Senhor não há contenda, onde há o Senhor não há disputa, onde há o Senhor há preocupação em glorificar unicamente o nome do Senhor Jesus. Quem vai é Judá. Judá entende, ok, agora é minha vez, mas depois vai vir os outros. Ele poderia dizer assim: vou lutar sozinho, a parte é minha, ninguém vem porque eu não vou dar pedacinho a ninguém, não vou dividir com ninguém, a bênção é só minha. Não, não, a bênção do Senhor, quando Ele manifesta em nossas vidas, é para estar à disposição do outro. Olha que coisa, sabe o que vai acontecer? Judá olha para o seu irmão Simeão e diz assim: mano, você se importa de ir comigo? Quando chegar a sua vez eu te ajudo também. Levante as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus. Eu vou ministrar que você vai ser ombro para alguém. Eu vou ministrar que você vai ajudar alguém que está ao seu lado. Eu vou ministrar que você vai ser instrumento de Deus na vida de alguém. Você vai ser instrumento do Senhor na vida de alguém. Só quem acredita, mais alto, levanta as mãos e dá um glória para Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sabe o que é que Simeão responde? Claro, mano, é uma família só, é um reino só, é uma nação só, a glória é para o único Deus. Entre a gente não tem essa bobagem não, na nossa família não tem essa rivalidade não, chega, o passado ficou lá no passado mesmo, estamos vivendo o novo. E foram, Simeão vai ajudar agora o Judá. E eles chegam até o território de Canaã. E eles começam a batalhar. Eles começam a guerrear. E só nesta guerra eles conseguem derrubar 10.000 homens. Começa a batalha e eles começam com grandes vitórias, pelejaram e chegou até a Adoni-Bezeque, ou melhor, ao território de Bezeque, uma cidade. E eles pelejaram contra os cananeus, contra os fariseus, venceram todos eles. Mas adiante chega a um território que tinha um rei muito mau. Um rei que era descendente de Cã, que foi amaldiçoado pelo pai. Era um homem muito cruel e temido em toda a região. Adoni-Bezeque, que traduzido é Senhor de Bezeque. Alguns dizem que é o nome dele, alguns historiadores dizem que é apenas um título hierárquico.
Quando eles chegam em Bezeque, encontra Adoni-Bezeque, rei daquela cidade, daquele território. E quando eles chegam naquele território, encontra uma situação terrível. Adoni-Bezeque tinha cativeiro 70 reis. E todos os 70 reis que ele tinha cativo, eram reis sem os polegares das mãos e sem os polegares dos pés, e estavam amarrados e comendo apenas migalhas. Adoni-Bezeque fugiu de Judá e do exército, mas eles perseguiram e conseguiram capturar Adoni-Bezeque. E quando capturaram Adoni-Bezeque, cortaram os dedos polegares das mãos e também os dedos polegares dos pés. Amarraram eles e levou para o território, para Jerusalém. E lá ele morreu daquela mesma forma que antes ele oprimia. Adoni-Bezeque, antes de morrer, chega ao ponto de confessar: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés, comiam migalhas debaixo da minha mesa. O que eu fiz com eles, Deus fez comigo. O que eu fiz com eles, Deus fez comigo. E você pergunta: pastor, o que esta mensagem, pregador, o que esse texto tem a ver comigo? Pregador, qual a relação desse texto escrito há mais de 3.000 anos atrás com a minha vida? O que é que eu tenho a ver com 70 homens sem os polegares das mãos e dos pés? Pregador, o que significa isto? Pregador, o que significa ajudar um servo de Deus cortar os polegares das mãos e dos pés? Segundo a ciência, quando você extrai os polegares das mãos e dos pés de alguém, primeiro, das mãos, você perde a habilidade de pegar a espada e se defender. Segundo, você perde a habilidade de pegar a taça para comemorar vitórias. Quando você perde os polegares dos pés, você perde a estabilidade. Segundo a anatomia, os dedos polegares dos pés suportam de 40% a 60% de toda a carga, de todo o peso do seu corpo. Sem ele você não conseguiria correr, sem ele você não conseguiria fugir, sem ele você não conseguiria ter estabilidade. Tem algo mais: os polegares das mãos carregam as nossas digitais. E quando nós falamos de digitais, nós falamos de identidade. Esse Adoni-Bezeque, este senhor mau, personifica, lembra para nós Satanás. Adoni-Bezeque lembra para nós Satanás, que desfigura, rouba a identidade, tira das pessoas a habilidade da defesa, tira das pessoas, arranca das pessoas a sua identidade, tira das pessoas a sua estabilidade, tira das pessoas a sua estrutura, desfigura e humilha nas mais terríveis situações. Judá lembra para nós o Cristo maravilhoso, que desceu da cruz com poder e muita glória, para enfrentar aquele que ninguém queria enfrentar. Todos que enfrentaram Satanás foram vencidos. Todos que enfrentaram Adoni-Bezeque também foram vencidos e estavam subjugados debaixo da sua mesa. Sem identidade, sem estrutura e sem estabilidade. Judá, como eu disse, aponta para Jesus, porque Jesus é da descendência, da tribo de Judá. É o Cristo que desce e vai agora encontrar frente a frente Adoni-Bezeque e libertar 70 sem identidade, sem estabilidade. Vai fazer levantar das mais terríveis situações e os chama para Jerusalém. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, bendito seja o Senhor. Se Judá lembra para nós o Cristo
que subjuga Satanás, o grande opressor da nação, o grande opressor dos povos, o extrator de identidade. E esse Cristo vem descendo e empoderando o seu povo com o Espírito Santo, fazendo-os levantar e reconquistar a identidade em Cristo Jesus. Quando eu lembro do Cristo recrutando 70 e depois enviando, faço um paralelo com esse texto. 70 subjugados, 70 treinados e enviados para quê? Para conquistar e libertar aqueles que estão nesta vida, estão neste mundo distante do Senhor nosso Deus. Como Cristo é perfeito, como a palavra do Senhor é perfeita para nós. Quantas pessoas não têm mais alegria de celebrar ao Senhor? Quantas pessoas perderam a estabilidade na fé? Quantas pessoas não sentem mais prazer de servir ao Senhor? Quantas pessoas perderam a estabilidade na oração? Quantas pessoas perderam a estabilidade no jejum? Quantas pessoas não podem mais pegar a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor? Quantas pessoas não mais têm poder de se defender do maligno, porque estão subjugados pelo mal? Quem sabe o inimigo conseguiu arrancar de você a estabilidade, quem sabe o inimigo conseguiu arrancar de você da presença do Senhor, mas nesta noite, neste momento, o Espírito do Senhor vai ao seu encontro, te levanta de onde você está, te ergue novamente, devolve a sua identidade, te perdoa, te regenera, te enche do Espírito, te levanta e te diz: agora vai libertar outros que também estão na mesma condição que eu te encontrei. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que esse texto não termina assim: quem vai ser o grande líder? Não é sobre isto. É sobre servir ao Senhor. É sobre estar à disposição do Senhor para libertar cativos. Não é sobre o que é que eu vou ser. Não é sobre isto. É sobre como eu vou ser útil, Senhor, nas suas mãos, para resgatar vidas que estão oprimidas. Quantas pessoas estão em sarjetas? Quantas pessoas estão por aí viciadas? Quantas pessoas estão por aí perturbadas pelos vícios? São correntes. Pessoas que antes talvez foi até pregador, talvez um dia adorou, talvez um dia levantou o cálice da celebração da morte do Senhor, mas hoje estão parados, caídos. Pessoas que antes corriam, pessoas que antes prostravam-se diante do Senhor, mas agora estão prostradas nesse mundo. Qual o propósito de Jesus? Resgatá-las. Qual o propósito de Jesus? Devolver a identidade. Qual o propósito de Jesus? Dar novamente a estabilidade. Temei a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de você. Não é nós que devemos fugir, é Ele que fugirá de nós pelo poder do nome do Senhor Jesus. Quem crê nisto? Quem crê nisto? Eu creio, é o maligno que tem que fugir, é o maligno que tem que correr. Mas como correr? Como aqueles reis se defendiam? Se estavam todos amarrados, estavam todos comendo das migalhas de Adoni-Bezeque debaixo da sua mesa. Como pegar a espada para se defender? A tática do maligno é terrível. A tática do maligno. Vamos trazer um pouquinho mais para os nossos dias? O inimigo tem dado tanto entretenimento para a gente não pegar mais a espada. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos? Qual foi a última vez que você correu para estar na casa do Senhor? Qual foi a última vez que você participou da ceia? Não celebra mais, não tem como pegar o cálice, pastor, não tenho mais. Perdi. O inimigo está dizendo que eu não posso mais. Escute a voz de Deus aqui nesta noite. Levante as mãos, porque o Senhor restaura a sua vida aqui nesta noite. Continue com a mão levantada, porque eu vou ministrar na autoridade do nome do Senhor Jesus.
Eu vou ministrar na autoridade e na direção do Espírito. Deus vai restaurar a sua vida a partir de agora. Deus vai levantar você nesta noite. Adoni-Bezeque novamente ficará envergonhado, porque o Senhor te levantará, o Senhor vai te erguer, o Senhor fará você celebrar novamente, o Senhor fará você se alegrar novamente. Você voltará a saltar na presença do Senhor, você voltará a caminhar na presença do Senhor, você voltará a celebrar a mesa do Senhor para sempre. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus com bastante alegria. Voltará. Nós lembramos do território cananeu também, quando Jesus entra em Jericó. Josué entra, todo o povo de Israel entra, mas com espadas. O modo de conquista de Jesus é diferente, né? Conhece alguém que para se manter no poder precisa queimar outros? Conhece alguém que para se manter no poder ele precisa ferir outras pessoas? Conhece alguém que para se manter no poder ele precisa subjugar outras pessoas? Isso personifica Adoni-Bezeque, que tem a natureza de Satanás. Não precisamos matar ninguém para nos conservarmos em poder. Não precisamos queimar ninguém, não precisamos prejudicar ninguém. Não precisamos manchar, macular a imagem de ninguém, o caráter de ninguém. Se você não gosta, está com raiva, pede ao Espírito Santo, me ensine a amar esta pessoa. Agora não prejudica para você conquistar alguma coisa. Ah, mas não se bate comigo, não entra na minha natureza. Peça ao Espírito Santo para mudar a sua natureza, tirar a natureza de Adão e colocar a natureza dele em você. Mas eu não consigo, meu espírito não se bate com o dele. Pede a Jesus para tirar esse espírito e colocar o Espírito Santo. Aleluia, remaste clama lamaias. Aleluia, glória a Jesus. Dá glória a Deus, igreja do Senhor Jesus. Precisamos de espadas. Lança as espadas ao chão. Lança as espadas ao chão. Lança as armas ao chão. Não são dessas armas que precisamos. Não é força nem violência, é espírito. Jesus entra em Jericó. Na verdade, no território de Jericó, mais precisamente em Gandara. E lá está um jovem, possesso, desfigurado, nu e que vivia em sepulcros. E só pela palavra de Jesus, aquele homem é transformado. Nós temos o povo de Israel, as tribos, conquistando com espada. E nós temos Jesus conquistando pela espada da sua boca. Pela sua palavra. Nós temos Judá conquistando, matando mais de 10.000 e subjugando os seus inimigos. Nós vemos Jesus com a sua palavra, dizendo à legião, saia. E no momento que saiu, o menino voltou à sua consciência e passou a sentar aos pés de Jesus. Deram roupa nova para ele. Ele foi mudado, transformado e agora queria seguir Jesus. Jesus diz, não, você precisa voltar para casa e falar para sua família. Aquele homem volta para casa em sã consciência, transformado, e sua família é impactada. Olha o método de Jesus, que coisa linda. Porque é sobre reino, não é sobre Marcos, não é sobre você, é sobre Jesus. Não é sobre como você fica, é sobre como Jesus fica. Não importa o que vai acontecer comigo ou com você, o que importa é que o nome do Senhor esteja sendo glorificado. O nome do Senhor sendo glorificado é isso que importa, amém? Se você canta e as pessoas ficam tristes, não se entristeça, você está adorando ao Senhor. Se você prega e as pessoas se ofendem, não se preocupa, a sua preocupação é pregar a palavra do Senhor, sem má intenção, apenas esclarecer para que vidas sejam salvas e o nome do Senhor glorificado. Aleluia. Foque na glória de Deus. Foque na glória do Senhor, foque no resultado. O Deus que restaura vidas.